Fala galera, estamos de volta hoje aqui, continuando o quadro de perguntas e respostas. Para quem não assistiu, eu vou deixar aqui o link do primeiro episódio abordando o assunto sobre linguagens de programação que estão relevantes fora do Brasil. Continuando então esse mesmo quadro, hoje nós vamos abordar outra questão que foi levantada, que é o uso do Micronaut. Entender um pouco mais sobre essa tecnologia e o seu uso, para que serve e alguns conceitos por detrás. E eu que não conheço nada sobre o Micronaut, vou fazer algumas perguntas e o Bruno então vai responder com a sua experiência, o seu conhecimento e assim aprendemos juntos, ok? Vamos lá? Bruno, é com você. É isso aí, pessoal. Como o Eric falou, nós estamos aqui hoje para poder responder essas perguntas básicas que apareceram no nosso canal. Na estreia do nosso quadro, a gente responde as perguntas da nossa audiência. Então é isso aí. Vamos começar lá, velho. E obrigado a todo mundo. Beleza. Então, Bruno, então para os que não conhecem Micronauts assim como eu, para que serve? O que é essa tecnologia? Então, assim, a resposta muito simples, assim, a resposta mais ingênua que qualquer um vai dar é mais um framework qualquer para desenvolver aplicações. Mas para a gente poder entender o contexto que o Micronauts está imerso hoje, por que que nós temos mais frameworks, né? A gente já tem um monte lá fora para desenvolver aplicações, eu preciso voltar um pouco no tempo e eu vou explicar um pouco dessa cronologia dos fatos, né? O que aconteceu aqui no meados da década de 90, entre 90 e 2000, a gente tem o surgimento da internet e a gente tem uma forma diferente de fazer aplicações, ou seja, a gente passa de um modelo de aplicações desktop a aplicações já mais centralizadas no servidor, uma aplicação mais back-end. Né? Então a gente já tem esse surgimento. Só que naquela época a gente fala de códigos, de tecnologias como ASP, PHP, são tecnologias ainda que não estavam muito maduras. Elas eram boas para o contexto, mas se a gente olhar hoje, do ponto de vista de hoje, a gente vai ver que essas tecnologias, elas amadureceram, algumas delas existem, mas ainda são tecnologias ainda que se gasta muito tempo para fazer as coisas, e a gente tem um outro ponto importante aqui, que é o custo. Então, era custoso fazer as coisas. Então, um ponto que a gente pode ver da década de 90 é que a gente ainda tinha um foco no custo, assim, o foco era na entrega, né? E não muito na entrega de valores. Então a gente já vem para entre 2000 e 2010, a gente já tem um amadurecimento dessas tecnologias, a gente já vê aí o Java aparecendo, né, que foi uma força motriz super importante, ela revolucionou a web, eu diria, tem várias tecnologias do Java que hoje se propagam ainda no mundo, são utilizadas em vários lugares, então, ela transformou já a ideia de construir as aplicações em serviços utilizados. Então, a gente vai ver aí SOA, uma série de outras tecnologias que apareceram já com essa ideia de reutilizar os serviços. Por quê? Porque o custo ainda era uma coisa muito cara para se fazer software. Então, já começou a ter essa ideia de reutilizar para poder o quê? Aumentar o ROI, que é o retorno do investimento no desenvolvimento de software, sistemas, etc. Então a gente já tem aí entre 2000 e 2010 o Java aparecendo, o Agile também aparecendo, que já era com o intuito o quê? Mudar o foco um pouco só da entrega e a gente já entrar já no foco da entrega de valor, né? Ou seja, a gente focar já na qualidade também. Então, o processo começou a amadurecer a partir dessa transição. Então, o foco já não era mais só na entrega, mas no valor. Isso é muito importante mencionar aqui. E já em 2010 em diante, a gente já vê um aparecimento de técnicas de virtualizações super mais sofisticadas, como container, etc., aparecendo. Daí veio o cloud. Então, a gente já tem uma ideia de que a gente paga pelos serviços, não é mais só serviços reutilizáveis, mas paga pelo que a gente usa do serviço. Então, se o serviço a gente não usa, a gente não tem que pagar. Então, é aí que a gente começa a ver a influência de também já de outras linguagens aparecendo para poder o quê? Resolver esse problema, diminuir o custo, aumentar a velocidade da entrega e focar na entrega de valor. É muito importante isso aí. Então, a qualidade. Então, o Micronauts, ele vem para resolver esse problema na plataforma Java. Então, ele é uma evolução de todos os frameworks que vêm para um contexto que nós vivemos no momento, que é justamente essa ideia de serviços mais virtualizados, a gente não tem muito essa ideia de servidor. Né? Então, assim, a gente paga pelo que a gente usa. Então tá bom, então você me falou que o Micronauta serve para construir aplicações, aplicações que a gente
como desenvolvedor de back-end, por exemplo, está acostumado a deployar, porque vão aplicar regra de negócio, por exemplo, cálculo fiscal, relatórios financeiros do mês, etc. Mas hoje eu já tenho, né? Eu, por exemplo, nas minhas aplicações hoje uso o Spring Boot, por exemplo, para implementar esses serviços e os pôr endpoint RESTs que vão implementar essas lógicas de negócio. Por que eu trocaria o Spring Boot, então, pelo Micronaut? Então, a grande questão, como eu falei anteriormente, né, a gente tem que estar sempre focado nessa questão do custo. A gente vê uma evolução de serviço reutilizável para microserviço, graças a essas técnicas sofisticadas de virtualização que surgiram e o aparecimento do cloud. Então, basicamente, o que acontece é, o framework Spring e suas aplicações feitas em Spring, elas foram desenhadas para um contexto não incluindo essa questão do serviço reutilizável e o barateamento desses mecanismos de processamento, né? Que é o que a gente vê, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar claro para todo mundo, a gente tem o AWS Lambda. O framework Micronauts é muito mais compatível e roda muito mais fácil no Lambda do que um framework Spring, por 3 fatores principais. O tempo, que uma aplicação em Lambda, ela tem um constraint, ela tem uma limitação de 15 minutos, ou seja, você não pode esperar muito tempo para aquela aplicação carregar, para ela executar. O tamanho da memória, né, porque o que é limitado, o Lambda ele exige um limite de 500 MB, né, você não pode ultrapassar esse limite, né, se você não quiser pagar a mais, né, ou seja, o custo. Sempre ter em mente essa questão do custo. E o tamanho do binário. Por quê? Porque quando o Lambda ele é provisionado, ele não tem um servidor rodando, você não copia aquele binário para uma máquina no servidor e ele fica rodando lá, não é isso. Ele vai pegar a Lambda que está no storage da AWS no S3, vai copiar aquilo no momento da execução. Entrou uma request, ele copia aquele código, provisiona um container para ele, roda na máquina e mata. E ele encerra. Você percebe que o tamanho do binário conta, porque esse é o tempo que você tem que copiar dessa sua função. Então, o Micronauts ele vem para resolver essas questões, não só o Micronauts, como outros frameworks. Então, resumindo pelo que eu entendi, você usando o Micronauts, você vai ter um menor consumo de memória, o startup do seu microserviço vai ser mais rápido e também a utilização do binário em disco ou em memória, que vai rodar, que contém o seu software, o seu programa, ele é menor. Menor, isso é. Esses são os 3 fatores principais. Por isso que aplicações Spring, né, que a gente vê o contexto que o framework foi desenvolvido. Ele foi na época que a gente entrou no mundo dos serviços reutilizáveis, mas ainda assim naquela época a gente tinha o quê? Grandes sistemas como serviço, né? Mas hoje não, a gente decompôs isso mais, a gente modularizou ainda mais, a gente vê muitos serviços pequenos, funções de negócio muito pequenas, fazendo determinadas tarefas bem específicas, e para isso o Spring ele não é tão adequado, por causa disso. Obviamente o Spring está evoluindo, a gente tem uma iniciativa chamada Spring Native, que é justamente fazer com que as aplicações Spring tenham as mesmas características de uma aplicação feita em Micronauts, em Quarkus ou Helidon, né, que é um outro framework também que surge para esse contexto. Muito bom. Deve ser por isso, então, quando eu procurei nos últimos dias, eu fiz algumas pesquisas sobre o Micronaut e vi que sempre esse framework está atrelado à tecnologia serverless. Então, acho que devido a essas características é que ele é usado no mundo serverless, é isso mesmo? Exato. Porque você hoje consegue construir, eu diria que, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, era impossível você pensar em construir uma aplicação sem servidor. Como assim? Construir uma aplicação sem servidor? Isso não existia. Hoje em dia nós temos essa característica do serverless, a aplicação é totalmente construída utilizando Lambda. Ou seja, eu não tenho servidor, eu não preciso de ninguém para manter isso, certo? Então, dessa forma, por isso que você vai ver esses frameworks utilizando isso é uma nova forma, é um novo paradigma de desenvolver aplicações. Então, você vai ver eles utilizando essa palavra serverless por causa de uma característica, que é a força do Lambda. Inclusive, a Amazon encoraja os seus clientes a utilizar mais Lambda do que o próprio servidor, porque o Lambda ele é uma tecnologia mais sofisticada, ele exige... Ela realmente é um compartilhamento. A ideia é de compartilhar também os recursos, tornar o hardware como commodities, entendeu? Você utilizar o serviço de hardware de computação como algo reusável por outras pessoas também. Então você reaproveita melhor. Faz sentido. Ela lançou primeiro a tecnologia Lambda,
serverless, e depois ela veio lançar, por exemplo, Uhum. suporte a cluster Kubernetes, a EKS e etc. Realmente a Amazon, ela dá mais preferência, ou ela vê mais futuro, digamos, na tecnologia serverless do que em tecnologias como Kubernetes, esses clusters rodando em cloud. Exatamente. É. E faz muito sentido. Eu vou comentar no final a minha experiência com Kubernetes e vocês vão entender por que faz sentido essa estratégia da Amazon. Mas você também comentou, Bruno, que você usou, então, o Micronaut em projetos reais, né? Aonde, e é verdade isso, você viu, então, essas características que é a proposta do Micronaut funcionando na prática, essa agilidade, essa performance, e a sua aplicação, ela tinha esses requisitos? Tinha esses requisitos. A gente, na verdade, o Micronaut surgiu justamente porque a nossa aplicação, apesar de não utilizar frameworks como Spring, frameworks mais famosos no mundo Java, a gente usava o Java Core mesmo, a gente tinha outros frameworks como JDBI e outras coisas, mas ainda assim o tamanho do binário, como eu falei antigamente, ele era relativamente grande em proporções a um código escrito em Micronauts ou Quarkus, etc. E isso fez uma diferença para a gente. A gente salvou mais storage, apesar de que storage é barato hoje em dia, mas aí, como eu falei, tem o provisionamento da Lambda, isso era importante para a gente. Aí mesmo na primeira request a gente queria que fosse executado o mais rápido possível, e esses frameworks como Micronauts, eles permitem isso. Eles ajudam a gente a ter esse tipo de limitação. Essa limitação codificada baseada nessas regras já impõe uma certa qualidade, ou seja, o foco, é importante lembrar, que a gente está atual, não é mais na entrega, e sim no valor, ou seja, na qualidade. O processo de softwares hoje, na maioria das empresas, é focado onde? É centrado na entrega de qualidade. Então, a gente tem metodologias agiles, a gente tem teste que evoluiu bastante, conceitos de teste que antigamente se fazia manual, hoje não. Então, o foco é na qualidade e já incluindo agora também o melhor uso da computação, né, do cálculo computacional. Então, a gente tem que realmente focar nessa questão do custo. Ou seja, eu posso construir uma aplicação inteirinha usando Lambda, não vou pagar nenhum serviço, não preciso de nenhuma máquina virtual nem nada, não preciso nada rodando, pode nada. Então, por que não? Certo? Com certeza. Você comentou aqui sobre o Micronauta e também Lambda e alguns outros. Então, como é que está o cenário hoje, então, para esse tipo de solução, para quem quer adotar? São essas soluções disponíveis no mercado? Existem outras opções? Tem que ser analisado a característica ainda específica dos seus requisitos para poder adotar uma solução desse tipo para seu sistema? Com certeza. Você vai sempre ter que fazer eu diria uma árvore de decisão. Né? Você realmente tem que saber se aquela tecnologia é aplicada ao problema que você está tentando resolver. Né? Porque também se você faz errado, né, utiliza tecnologia errada, não é porque você vai usar Lambda que você vai ter menor custo, vai ser mais rápido, vai ser tudo perfeito. Não, tem os seus contra também. Né? Desenvolver uma tecnologia utilizando dessa forma, total serverless. Né? Por exemplo, o caso, há questões de serviço que eles têm que ser o quê? Stateful, eles têm que ter estado, porque é mais rápido, eu preciso de um cache em memória. Né? Eu não tenho tempo para criar uma lambda, ela executa o código, morre, mas aí a outra request vem, vai ter que fazer a mesma coisa de novo, porque ela é stateless? Então eu não quero. Né? Então você tem que ver qual problema você está resolvendo, coisa. Mas tem tecnologias, hoje em dia eu diria que o cloud é isso, ele tem um leque, um catálogo de serviços que o que diferencia muito hoje nas empresas é saber muito bem qual selecionar para determinado tipo de problema que você tem, que você quer resolver. Né? Então você tem Azure Function, você tem a questão do custo, é tudo muito claro no site. A gente vai botar o link aqui embaixo por AWS Lambda para vocês verem todas as informações que eu passei. Vocês têm lá, tem tudo documentado, como que executa o preço e tudo. E assim é para os demais serviços de cloud. Entendi. Muito legal. Acho que ficou claro aí o conteúdo que o Bruno está passando e para que então é usado o Micronaut e além disso também o conceito de trás dele sobre a forma de otimização, de utilização de recurso e por que então isso é relevante para a tecnologia chamada de serverless hoje. Lembrando que hoje a gente tem uma crise na área
global, né, com a economia colhendo um pouquinho, a gente tem notícias aí de startups e big companhias, big techs, fazendo cortes, ou pelo menos frisando aí, pausando as contratações, e isso vai refletir também na nossa área de tecnologia, onde vão pedir, por exemplo, redução de custo de cloud. E aí a gente, como desenvolvedor, como pessoas da TI, o que a gente pode fazer é utilizar o nosso conhecimento, utilizar as tecnologias e prover soluções que se adequem a esse cenário. Mais um ponto, eu comentei aqui no começo da nossa conversa que eu trabalhei nos últimos 3 anos com Kubernetes, essa migração de sistema monolítico para microservice. E o que eu observei nesse tipo de projeto é que realmente é consumido muito tempo dos times resolvendo os problemas de networking, problemas de infraestrutura e não de código, né, que vai entregar valor na aplicação no final das contas para o produto. A outra coisa que eu percebi também é que os times perdem muito tempo desenvolvendo, então, todos os layers que é necessário para encapsular um serviço Kubernetes, por exemplo. É o Docker, mais um pod, mais os serviços de conexão. E depois disso, depois essas camadas todas funcionando, ele vai conseguir desenvolver o código que é o business, que é o que interessa, na verdade, para o cliente. Então, um outro ponto que eu observei também que está entrelado ao que a gente está falando aqui quando a gente tinha 4 ou 5 serviços, até 10, a gente não tinha um problema de recurso, né? Considerando que cada serviço utilizava mais ou menos 500 megas de memória só para rodar a parte Java, né? A gente tem que considerar aí também a parte do Docker, do sistema operacional, que agrega um pouquinho mais de memória, plus os serviços aí do Kubernetes, que provavelmente vai agregar um pouquinho mais de memória. Então, e para isso, para serviços pequenos. Para alguns serviços grandes, por exemplo, API Gateway, um engine de BPM, um banco de dados, o consumo, a memória alocada era um pouquinho maior. A gente tinha que deixar 1 GB mais ou menos para esse serviço. Também para a parte Java. Resumindo, quando você tem 30 serviços, cada um consumindo 500 megas e grandes serviços consumindo 1 GB, a gente está falando aí de 20, 30, 40 gigas, porque no Kubernetes, uma instância desses 20, 30 serviços, não vai existir uma instância apenas, né? Você vai ter múltiplas instâncias do pod para poder atender as suas requisições, etc. Então, assim, esse alto consumo de recursos é um problema hoje no mercado microservices que eu vejo como tecnologias como o Micronaut aí potencialmente atacando esse problema da alta utilização de recursos. E hoje, então, é isso, pessoal. Vamos fechando aqui. Bruno, alguma coisa a mais para você concluir a nossa conversa? Não, só queria deixar claro aí que é justamente, assim, resumindo, o contexto que nós vivemos hoje é um contexto de entrega de valor, né? Ou seja, o salário se investe muito em software, em pessoas, né? Então as empresas querem ter o maior retorno de investimento, então elas querem a maior entrega do valor já atrelado à qualidade, né? Ou seja, quando você gasta muito tempo com esses planos de infraestrutura, você não entrega valor, né? Você não está entregando o retorno do investimento das empresas. Então é por isso que a gente tem toda essa gama de framework que é para tentar minimizar esse tipo de problema, né? Que se encontra mesmo com tecnologia até mais moderna, mas se você não sabe utilizar muito bem, você acaba nesse loop, né? Que em vez de você focar na entrega de valor, você passa a ficar resolvendo problemas de engenharia como um todo. Não é excelência na engenharia que as empresas procuram somente, mas na entrega do valor, né? Isso é importante deixar claro. É isso aí. Então, por hoje é só, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. A gente completa, então, aí o segundo episódio sobre o tema, sobre o tópico respondendo perguntas sobre o Micronaut. Espero que todos vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e façam mais propostas sobre conteúdos, dúvidas, que vão gerar pra gente material pra gente produzir para vocês aí, ok? Ficamos por aqui. Um abraço. Até mais. Obrigado.